Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni em mais uma aula de revisão para a primeira série. Então, sem demoras, bora para o vídeo. Pessoal, nós vamos começar abordando a origem dos ameríndios, ou seja, dos nativos que habitaram o continente americano antes da chegada dos europeus. Esse tema ainda é motivo de muita controvérsia e debates, mas existem algumas hipóteses que são as mais aceitas pela comunidade científica, e dentre elas eu destaco a hipótese asiática, proposta por um antropólogo tcheco chamado Alice Herlídica, e que sugere que os ameríndios são descendentes de populações da Ásia Oriental que atravessaram o Estreito de Bering durante a última glaciação, quando o estreito se transformou numa espécie de ponte de gelo. Uma outra hipótese para tentar explicar o povoamento da América foi defendida por um etnólogo francês chamado Paul Rivet, que afirmava que os povos vieram navegando da Polinésia para a América, e essa hipótese é sustentada com base nas semelhanças físicas entre os polinésios e os ameríndios. O fato é que os primeiros habitantes da América viviam da coleta, da caça, da pesca, em pequenas comunidades sem noção de Estado ou de organização política, com propriedade coletiva dos meios de produção. Inclusive, acredita-se que uma mudança climática que teria ocorrido por volta do ano 7000 a.C. levou ao surgimento da agricultura e provocou a sedentarização desses povos, permitindo o desenvolvimento das grandes civilizações como os astecas, os maias, e os incas. Um antropólogo estadunidense chamado Lewis Morgan classificou o desenvolvimento dessas sociedades em três estágios. O estágio paleolítico, também conhecido como selvagem, que é caracterizado pelo surgimento de grupos que viviam da caça, da pesca e de um tipo de agricultura rudimentar, e que viviam, sobretudo, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. O próximo estágio seria o chamado Neolítico, também conhecido como barbárie, e é marcado pelo advento de grupos que se sedentarizaram e se organizaram socialmente depois da descoberta da agricultura. Esses grupos estavam presentes no norte da América do Sul, na América Central e também na América do Norte. E por fim, o último dos três estágios é a civilização. Civilização essa que é caracterizada pela fundação de sociedades complexas com modos de produção sofisticados. Essas sociedades estavam localizadas sobretudo no México, na Guatemala, na Nicarágua, no Peru, na Bolívia, no Equador, etc. Agora, é importante frisar que a antropologia contemporânea, moderna, critica esse tipo de classificação por considerar que esse modelo classificatório é rígido e, por vezes, até preconceituoso. No Brasil, existem vários pesquisadores estudando a pré-história. E a gente pode destacar a arqueóloga, a professora Niede Guidon, que lidera uma série de estudos no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde foram encontrados vestígios que datam de aproximadamente 50 mil anos antes de Cristo. Então, ainda há muito para se estudar, para descobrir, etc. Bom, agora nós vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas, ou seja, nós vamos abordar os povos que viviam no território que hoje nós chamamos de América Espanhola e que habitavam o continente antes da chegada de Cristóvão Colombo. Essas civilizações, como vocês sabem, são os astecas, os maias e os incas, e a gente vai iniciar essa aula, não é? Enfocando os maias. Bom, os maias surgiram na Mesoamérica, que é uma região histórica e cultural, né, que abrange partes do México, da Guatemala, de Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, e eles surgiram entre os anos de 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, mas foi por volta dos anos 2000 antes de Cristo que eles se organizaram e formaram as primeiras sociedades ou estados teocráticos, ou seja, aqueles estados onde a religião tem influência política, a política tem influência religiosa, política e religião acabam se confundindo.
Os maias desenvolveram inúmeras técnicas de cultivo, sendo que provavelmente a mais conhecida delas seja o método das chinampas. Se trata de uma adaptação dos indivíduos ao meio, porque esse sistema foi desenvolvido para aproveitar áreas alagadiças, transformando-as em espaços férteis. Com o passar do tempo, os maias conquistaram os povos vizinhos da península de Yucatán e se organizaram no sistema político semelhante ao das cidades-estado gregas, né, adotando um sistema de trabalho parecido com o modo de produção asiático, que os pesquisadores, por razões óbvias, rebatizaram-no como modo de produção tributário, no qual o Estado é o proprietário das terras e permite a exploração dos espaços pela população mediante o pagamento de impostos. Enfim, os maias deram importância à agricultura e ao comércio, tendo o milho como principal produto. Os maias também desenvolveram técnicas de arquitetura e eles construíram templos em formas de pirâmide, desenvolveram um sistema de calendário extremamente avançado para a época, além de criarem técnicas de escrita glífica. Então é inegável que os maias deixaram uma marca cultural significativa na Mesoamérica. Puxa, agora nós vamos falar sobre os astecas. Astecas, que são um povo originário da região de Aztlán, e é por isso que eles têm esse nome, né? Os astecas são os povos que ocuparam Aztlán. Aztlán que ficava situada no noroeste do México. Inicialmente, os astecas viviam da caça, da pesca, da coleta vegetal, vivendo em uma sociedade igualitária liderada por um chefe guerreiro. Então, usando essa supremacia militar, os astecas conquistaram todo o Vale do México no século XII de Cristo, né? E já no século XIV, os astecas fundaram a cidade de Tenochtitlan, que se tornou a capital do império e uma das maiores cidades do mundo naquele período. Os astecas se organizavam em clãs, chamados de calpuli, que eram agrupamentos baseados em laços de parentesco. A sociedade era extremamente hierarquizada, o imperador no topo dessa pirâmide social, seguido por militares e sacerdotes. Os comerciantes e os artesãos ocupavam posições intermediárias na sociedade, enquanto os camponeses e os escravos compunham o estrato inferior, ou seja, a base da pirâmide. Entre os astecas, a poligamia era permitida, mas predominava a monogamia, ou seja, eles podiam ter várias mulheres, mas em geral tinham uma só. Politicamente, os astecas criaram um sistema extremamente militarizado e teocrático, no qual o imperador era inicialmente eleito por uma assembleia de guerreiros e dividiu seu poder com a mulher serpente, um cargo governamental que era exercido por um homem. Religiosamente, os astecas eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em um sem número de deuses e praticavam sacrifícios humanos para manter a hegemonia, a harmonia, aliás, do universo. Eles acreditavam ser responsáveis por alimentar os deuses e manter a ordem cósmica, razão pela qual eles ofereciam holocaustos, ou seja, sacrifícios humanos, né? Culturalmente, os astecas também desenvolveram técnicas muito sofisticadas de arquitetura e astronomia, criaram também os seus próprios calendários complexos. Os astecas eles conseguiram desenvolver um sistema educacional bastante eficiente que contemplava tanto a nobreza quanto o povo e uma escrita hieroglífica também. A cosmovisão, ou seja, a maneira com que os astecas se enxergavam e enxergavam os seus, etc., envolvia a existência de um mundo mágico, onde os seres humanos foram criados pelo sacrifício dos deuses e tinham a obrigação de manter os deuses alimentados com sacrifício humano, como eu falei anteriormente. Os astecas acreditavam que a ordem do universo dependia deles, mas também havia um certo sentimento de pessimismo relacionado com um eventual triunfo dos poderes do mal. Para concluir, a gente vai falar um pouquinho sobre os Incas. Os Incas ocuparam a região do Altiplano Andino, que corresponde hoje a Bolívia, Peru,
Equador, uma parte do Chile e o norte da Argentina. Essa ocupação começou por volta do ano 1200 depois de Cristo e até a chegada dos espanhóis no ano de 1532, os incas expandiram muito o seu império e também impressionaram demais por suas obras arquitetônicas, organização, etc. Os incas eles se intitulavam os Filhos do Sol, então eles prestavam culto e reverência a um deus chamado Inti. Socialmente falando, o Ailu era a base da organização dos Incas. O Ailu era basicamente uma unidade familiar, uma comunidade de famílias interligadas então por laços de parentesco que compartilhavam a terra e os recursos. Cada Ailu era liderado por um chefe, cujo título era Curaca, que era um líder que coordenava o trabalho comunitário e também a distribuição dos recursos. Então, dentro do Ailu, a terra era propriedade coletiva e todos os membros cultivavam essas terras e atuavam na produção agrícola, etc. Essa estrutura permitia uma divisão do trabalho eficiente e também ajudava a garantir a sobrevivência de todos os seus membros. Além disso, a produção era dividida entre a comunidade e o Estado, né, que recolhia uma parte dos recursos como impostos e armazenava esses grãos, e os redistribuía em tempos de necessidade. O Ailu também desempenhava um papel importante na administração e na organização social do Império Inca, porque o Ailu funcionava como uma unidade básica de controle e de administração. A organização em Ailus permitia uma governança eficiente e ajudava a manter a coesão social e cultural entre os incas. Politicamente falando, os incas tinham um governo teocrático militarista, então com o imperador, né, com o Sapa Inca no topo, apoiado pela nobreza, pelo clero e também pelos curacas. A sociedade ela era rigidamente dividida, com camponeses e escravos na base, e ainda assim o Ailu continuou sendo a base da organização social e administrativa, com os laços de parentesco e a liderança hereditária. Religiosamente, como eu falei para vocês, os incas também eram politeístas, né? Eles cultuavam deuses como o sol, a lua, vira-coxa. Eles realizavam sacrifícios humanos, eles desenvolveram também conhecimentos notáveis sobre astronomia e possuíam uma engenharia impressionante, com construções elaboradas sem a utilização de ligas de cimento, etc. A organização social dos Incas ela era muito bem estruturada, com a Ailu desempenhando um papel central na vida comunitária. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Então, curtam e compartilhem o vídeo, deixem as suas dúvidas nos comentários. Grande abraço e até a próxima. Fui, minha gente!